Olá, estamos de volta com o Tempo da Gente. Hoje vamos falar sobre a camada de ozônio que muita gente confunde com o efeito estufa. Mas você já viu aqui no programa que são fenômenos bem diferentes. Fique aí mesmo, o Tempo da Gente está começando. Quando você vai comprar um bronzeador, sempre observa os fatores de proteção solar e se eles são eficientes contra os raios UVA e UVB. Mas o que isso significa? A energia emitida pelo Sol atinge a Terra como raios visíveis, infravermelhos e ultravioletas. Essas radiações compõem o espectro eletromagnético. Para se ter uma ideia, dentro do espectro há várias divisões. Uma delas se chama visível, que corresponde às cores que nós enxergamos, como o azul, o vermelho e o verde. A cor azul tem o menor comprimento de onda de todas as cores. E quanto menor o comprimento de onda, maior é o espalhamento na atmosfera. Por isso, o céu é azul. A radiação ultravioleta é uma faixa do espectro solar e pode ser separada em três partes: as radiações UVA, UVB e UVC. A UVC é totalmente absorvida na atmosfera terrestre e por isso não tem muita importância para as medidas feitas na superfície do planeta. Já o UVA não é absorvido pela atmosfera, a não ser por espalhamento nas moléculas e partículas e porque tem efeitos sobre a pele humana. A radiação ultravioleta mais importante, sem dúvida, é a UVB. Essa radiação é absorvida na atmosfera pelo ozônio. Pouca quantidade passa pela atmosfera e atinge a superfície. Os excessos dessa radiação causam, entre outras coisas, o câncer de pele. A maior responsável pela filtragem dos raios UVA e UVB é a camada de ozônio. Será que as pessoas sabem o que é a tão falada camada? Sabe o que é camada de ozônio? Sei. É a camada de O3 que fica no céu. E o buraco na camada de ozônio? Provocado pela poluição, né? Mais ou menos. Eu sei que tem a ver com o sol, assim. Acho que é que protege os raios solares. É um negócio assim, não sei te dizer bem. Não. Camada de ozônio é no ar, né? O ar poluído, não? Camada de ozônio? Não é não? E o buraco na camada de ozônio, o senhor sabe? Não sei não. Não me lembro. Mas antes de saber o que é a camada de ozônio, entenda um pouco sobre as camadas que compõem a nossa atmosfera. A atmosfera é composta de 5 camadas principais, dependendo da variação da temperatura e da altura. A pressão do ar diminui à medida que subimos as camadas superiores da atmosfera e vai caindo o seu conteúdo de oxigênio. A primeira camada é a troposfera, que contém o ar que respiramos e é onde se produz a chuva e a neve. Ela se estende desde a superfície até 11 quilômetros de altura. Em seguida, vem a estratosfera, que vai até aproximadamente 48 quilômetros de altura. E é aí que fica a camada de ozônio. A mesosfera, situada entre 48 e 80 quilômetros de altura, é composta por uma camada de pó procedente da destruição de meteoritos. Já a termosfera, entre 80 e 650 quilômetros, é a zona onde se destrói a maioria dos meteoritos que entram na atmosfera. E por último, está a exosfera, acima de 650 quilômetros. Nesta camada é onde se produzem as belíssimas auroras boreais. E para explicar para você o que é a camada de ozônio, o Tempo da Gente foi até o campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul conversar com um especialista no assunto. Nós estamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vamos conversar com o professor Silvio Cunha. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, o senhor pode explicar para a gente o que é a camada de ozônio? Bem, a camada de ozônio é uma composição de gás formado por oxigênio na forma O3, que está espalhado, distribuído ao longo da atmosfera, toda a altura dela, mas predominantemente uma altura de cerca de 25 km, que é o que a gente chama de estratosfera. Essa concentração é resultante das atividades solares, principalmente, ou seja, a absorção da radiação do Sol pelo oxigênio O2, o oxigênio que a gente respira, decompõe esse oxigênio e esse oxigênio decomposto, o átomo de oxigênio, reage com outro átomo de oxigênio, molécula de oxigênio O2, formando o O3. Criando essa camada. Mas, ao mesmo tempo, o O3, ao absorver o ultravioleta,
né, ele é destruído, né? Nessa destruição, ele resulta em uma filtragem do ultravioleta que chega na superfície da Terra, nos protegendo, consequentemente. Mas esse processo é um processo que está em equilíbrio, ou seja, simultaneamente está ocorrendo a produção de ozônio por essa reação, por esses processos combinados, e a destruição do ozônio resultando no equilíbrio, ou seja, na chamada camada de ozônio. Certo. Professor, a gente ouve falar muito no buraco da camada de ozônio. O que seria isso? O que nós chamamos de buraco da camada de ozônio, que foi observado no durante a década de 70, 80 e confirmado em estudos posteriores, se observou que no Ártico, na Antártida principalmente, uma diminuição sistemática da densidade da camada de ozônio no período da primavera. E depois se concluiu, a partir dos estudos, se concluiu que essa diminuição da camada de ozônio, que acontecia regularmente todos os anos, era resultado da concentração do depósito na Antártida de gases produzidos pela ação humana, principalmente os chamados CFC, que são um conjunto de vários tipos de moléculas compostos principalmente de carbono, flúor e cloro. Não é uma molécula especialmente, mas são várias moléculas, todas elas têm essa composição. Certo. E professor, qual a importância dessa camada de ozônio para a vida na Terra? Bom, a importância maior dela, note que ela faz parte do nosso, inclusive ela participa na definição do clima sobre a Terra, ela participa do efeito estufa, né? Mas a importância maior, porque ela é a única molécula que faz isso, é nos proteger da radiação ultravioleta na região chamada ultravioleta A e B, principalmente, né? É a única molécula que nos protege do ultravioleta proveniente do Sol nessa região espectral. Então, é um filtro protetor que nós temos sobre toda a superfície da Terra, sobre toda a atmosfera. E uma consequência do aumento do buraco na camada de ozônio, a gente sente na pele. Nos últimos anos, a incidência dos casos de câncer de pele vem aumentando. É verdade, Kátia. É ao contrário do que se pensa, o sol pode provocar câncer de pele em todas as estações do ano e não só no verão. É para saber mais sobre isso que nós vamos conversar agora com o médico dermatologista Mauro Cunha Ramos, que é coordenador da campanha de combate ao câncer de pele. Doutor Mauro, tudo bem? Vamos começar falando então sobre os efeitos do sol sobre a pele. Certo. A gente sabe que a pele, a luz solar é muito importante para funções da pele, especialmente o metabolismo da vitamina D. Mas se a gente exagera na exposição, se a gente aumenta essa exposição, a gente vai ter uma situação de danos sobre a pele. E esse dano envolve o envelhecimento cutâneo, que é muito importante, quer dizer, 90% do envelhecimento a gente deve à luz solar, também a formação de manchas, né, tanto claras quanto escuras, o aumento do número de sinais e, finalmente, também o tão temido câncer de pele. E que tipo de pessoa, que tipo de característica e qual é a exposição? Nós temos aí algumas informações, queria que o senhor comentasse isso também. A gente sabe que, lamentavelmente, sempre que a gente tem bronzeamento, a gente tem dano, certo? Então, esse dano vai ser tanto maior quanto o tempo de exposição, tanto maior quanto o número de queimaduras solares. E cada pessoa tem, então, uma faixa de exposição que é adequada para a sua pele, ou seja, quanto mais clara a pele, mais difícil e mais cuidado essa pessoa tem que ter. Então, aí as informações de quais as pessoas que devem tomar mais cuidados com o sol. E quais são os tipos de câncer de pele mais comuns? Basicamente, a gente tem dois grandes grupos de cânceres, né? Excetuando-se os mais raros. A gente tem os cânceres que se originam nas células que fazem o forro da pele, ou seja, os queratinócitos, né? O nome não importa, o que importa é que dá a cobertura da pele. E o câncer que se origina na célula dos melanócitos. Esse é o mais temido, que é o melanoma. Ele se origina de melanócitos normais, células de pigmento normais, ou mesmo de sinais pré-existentes. Esses sinais, manchinhas de beleza, que por vezes a gente chama. Pois é, doutor, mas depois de tudo isso, é bom que todo mundo fique atento para os problemas que a radiação ultravioleta pode causar à pele humana. Mas o pior é que, pelo que a gente ouviu nas ruas, doutor, pouca gente sabe sobre o problema da camada de ozônio. Vamos ver. O senhor sabe o que é o buraco na camada de ozônio? Olha, raios, né? Raios solar que prejudica a saúde, prejudica o meio ambiente, enfim, prejudica bastante coisas. E o senhor sabe o que provoca isso? Acho que doença, né?
O buraco de quê? Da camada de ozônio. Não. Ai, não saberia te explicar agora. Não. Não sabe o que é nem buraco na camada de ozônio? A seco da poluição, tal, vai abrindo, né? Tudo bem. E o senhor se protege, se preocupa com isso? Não. Não preocupar que jeito? As autoridades que tem que se preocupar, não eu, né? Sou um arigó. A gente ri agora, né, doutor? Mas isso é um caso sério de desinformação que pode causar vários danos aí, né? O importante é a gente saber que a gente tem poder para mudar isso, né? Poder para individualmente também. É claro, as coisas de cuidado do meio ambiente são fundamentais, né? O uso evitar o uso de fluorocarbonetos e de toda essa série de coisas, especialmente as indústrias pesadas, podem mudar a sua política e tentar melhorar essa situação, né? Mas além disso, individualmente eu também posso me proteger. Cada um fazendo a sua parte, né? lógico, sem dúvida, né? o uso de a gente selecionar o melhor horário, ou seja, antes das 10 da manhã e depois das 3 da tarde, por exemplo, se a gente evitar o horário do meio-dia, 1 hora antes e 2 depois, por exemplo, a gente está reduzindo 90% da irradiação. Quer dizer, a gente está realmente trazendo um benefício para a pele. Especialmente se isso for somado ao uso de filtros solares, que não dá para considerar como um escudo invencível, entende? Isso tem sido um erro de entendimento. Quer dizer, a pessoa põe o filtro e acha então que pode passar 12 horas na praia. Não é assim, lamentavelmente, né? A gente tem que usar o filtro como quem usa o capacete. Eu ponho o capacete, mas eu não bato com a cabeça propositadamente, né? O filtro me ajuda a me proteger, assim como o chapéu, a camiseta e as outras coisas. Mas o câncer de pele não é a única consequência da diminuição da camada de ozônio. Confira. A radiação ultravioleta tem efeitos sobre os seres vivos em geral, plantas, animais, né? E não só sobre seres vivos, mas também sobre materiais, principalmente materiais sintéticos, plásticos, borrachas. Certo. Na agricultura, professor? Por exemplo, a gente pode notar que a gente nota no final do verão sempre que as folhas das árvores amarelam e caem, né? Esse é um processo de envelhecimento cíclico das plantas, né? E cada planta tem o seu próprio ritmo que depende do clima que ela está adaptado. Esse envelhecimento é consequência exatamente da ação do ultravioleta. O ultravioleta natural que nós temos já não é consequência do buraco da camada de ozônio, mas é o ultravioleta que chega naturalmente à superfície da Terra. E esse ultravioleta é suficiente para causar esse ciclo, esse envelhecimento cíclico que faz parte da natureza, do ciclo natural da vida sobre a Terra. Bom, esse envelhecimento é resultado então do ultravioleta. O aumento de ultravioleta vai alterar, ou seja, vai apressar esse ciclo. Isso vai fazer com que plantas que estão adaptadas a um clima subtropical como o nosso, de repente não estarão mais. Ou seja, o nosso clima terá um aumento de ultravioleta e as plantas não estão adaptadas. Sobre a agricultura, isso, em consequência, sobre a agricultura tem um efeito muito grande, porque certamente causará uma diminuição da produção agrícola. Já que estamos falando em agricultura, doutor, quem trabalha no campo também está muito exposto, né? Com certeza. O número de pessoas que nós atendemos que provém da área rural é muito grande, com problemas tanto de câncer como lesões que podem evoluir para câncer. Porque eles têm, como o sol, ele tem um dano cumulativo, ou seja, não adianta eu descansar um tempo e depois voltar ao sol. O que a gente tem é um efeito que se vai somando ao longo dos anos. E as pessoas que trabalham na lavoura, elas têm essa exposição continuada, seja verão ou seja inverno. Então, assim, se a gente vai ver e somar o número de horas que essas pessoas estão no sol, ele é muito grande. E muitas vezes sem nenhuma proteção, né? Sem nenhuma proteção e, além de tudo, com um grande número de imigrantes europeus, ou seja, com uma pele muito clara, na qual os riscos, o dano solar se dá de uma forma muito mais evidente. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Tempo da Gente. Espero que o senhor volte outras vezes para nos dar novos esclarecimentos. Obrigada mais uma vez. Kátia, com você. Vamos ver mais um pouco sobre o que as pessoas acham que causa a redução na camada de ozônio. Sabe o que é o buraco na camada de ozônio? Não. Tem a menor ideia? Não sei te dizer. Eu acho que é os produtos químicos, tudo isso provoca, né? Tudo aerosol, essas coisas. Essa é a minha ideia. E a senhora sabe o que isso tem de consequência para as pessoas? Falta de oxigênio, né? Mortes por consequência disso. É isso que eu acho. Que reveste a terra com
para que os raios ultravioletas não ultrapassem, né? Seria um filtro, né, que reveste a Terra para... E o senhor sabe o que é o buraco na camada de ozônio? Seria um buraco, né? Uma abertura na camada. E o que causa isso? Sei, esqueci o nome. Tem um spray, né, que se usa, que é um componente que vai dentro dessas latas aí, né, que desprende e vai para a camada, né? Isso. Devido a esses frascos de determinados sprays, né, ele vai rompendo a camada de ozônio e pode superaquecer a Terra. E o que é o CFC? É o cloro presente em clorofluorcarbonetos, que é utilizado como propelente de sprays e embalagens de plástico, chips de computador, solventes para a indústria eletrônica e especialmente em aparelhos de refrigeração como geladeira e ar-condicionado. Além do CFC, outros problemas provocados pelo homem têm aumentado o buraco na camada de ozônio. Está difícil para a natureza suportar tanta mudança. A produção e destruição do ozônio faz parte do ciclo natural, mas a grande novidade é que a introdução na atmosfera e portanto na estratosfera também, de gases que não estavam presentes lá, causou um desequilíbrio que havia nesse ciclo natural. Ou seja, esse desequilíbrio se mostrou que é no sentido de diminuir a concentração de ozônio. Então, os gases, são inúmeros os gases, os poluentes principalmente, são os óxidos de carbono, óxido de nitrogênio principalmente, mas talvez o que mais chamou atenção, o que mais contribuiu para essa mudança foi os chamados CFC. São os clorofluorcarbonos, são uma série de gases, várias moléculas diferentes, mas todos são gases que são usados na indústria, são usados em refrigeradores, são o meio ativo dos refrigeradores, ar-condicionados, é usado na indústria para produzir os plásticos, para fazer a expansão dos plásticos, espumas, por exemplo. É usado, por exemplo, em eletrônica para fazer a limpeza do circuito elétrico. E esses gases CFC, quando eles são liberados na atmosfera e chegam à estratosfera, a absorção da radiação ultravioleta libera o cloro. Né? E o cloro ele produz, ou seja, ele em reação com o ozônio, ele separa o oxigênio do ozônio, produzindo então duas moléculas de O2 como resultado final. Nessa ação, o mais importante é que ela é uma chamada ação catalisadora, ou seja, depois do ciclo da reação completa que destrói uma molécula de ozônio, ou duas moléculas de ozônio, criando 3 oxigênio, o cloro é liberado novamente, ele está livre de novo, para voltar a produzir essa reação com outra molécula de ozônio, ou seja, a mesma molécula de cloro colocada na atmosfera resulta na destruição de cerca de 100 mil moléculas de ozônio. Até que numa dessas reações, em vez de reagir com o próprio ozônio, ele pode reagir com água, com algum outro tipo com alguma outra molécula que está na atmosfera e precipitar na forma de chuva, né, voltar à superfície. Os CFCs foram utilizados em grande escala na década de 70. Nos anos 80, os cientistas descobriram que o buraco da camada de ozônio estava sendo causado por esses gases. Então, as autoridades resolveram tomar providências. Em 1987, assinaram o Pacto de Montreal. Os resultados econômicos das medidas impostas pelo pacto mexeram com as grandes potências. Mas ainda bem, a consciência da importância da camada de ozônio falou mais alto. Inicialmente, no Acordo de Montreal, em 87, a previsão é que até o ano 2000 se deveria baixar a produção a 50% dos níveis de 86. Mas um dos itens que foi acordado em 87 é que, caso as informações posteriores mostrassem que isso não era suficiente, deveria ser corrigido, seja para mais ou para menos. E foi isso que se concluiu. Ou seja, em 1990 já foi feita uma emenda, uma nova reunião em Londres, e o resultado dessa reunião foi que a ação devia ser muito mais drástica, ou seja, para o ano 2000 se deveria baixar, aliás, banir a maioria dos CFCs em uso. O buraco na camada de ozônio é um fenômeno natural acentuado pela ação do homem. Se você ainda não se ligou nisso, é melhor ficar atento. Os malefícios dos raios ultravioleta estão aí e um pouco de prevenção nunca fez mal a ninguém. O Tempo da Gente de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!